Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao canal e hoje nós vamos falar sobre as razões pelas quais você não deveria adotar ou ter adotado uma criança. A razão número 1 é: eu adoraria ser mãe ou eu adoraria ser pai, mas por alguma razão fisiológica, biológica, eu não pude ter um filho. Ué, Aline, mas as pessoas adotam por isso mesmo, você deve estar pensando, porque elas não puderam gerar uma criança, as mães no próprio ventre, ou os pais por alguma questão de contagem de esperma ou N outros motivos. Sim, mas esse não deve ser o motivo para você adotar uma criança. A razão número 2 pela qual não se deve adotar uma criança é: eu tive um menino, depois eu tive outro menino, depois outro menino, e eu gostaria de ter uma menina. Então, já que eu não quero tentar um menino pelas vias naturais, eu vou adotar uma menina. Mas, Aline, se eu adoto uma menina, pelo menos eu estou ajudando as crianças que estão por aí nos orfanatos e tal. Não, gente, isso não é caridade. A gente não está falando de caridade. A gente está falando de um sonho em ter uma criança do gênero X ou Y. Isso não vai dar bom, tá? Então evita isso. A terceira razão pela qual não se deve adotar uma criança é: eu adoraria ter outra criança, não importa o gênero agora, nesse momento, mas eu não queria engravidar de novo. Esse não é um bom motivo. Até porque a criança vai entrar na sua casa realizando um desejo que você não tem, que é até de engravidar. Você quer crescer a família, ter uma família de margarina, de comercial de margarina, quem é da década de 80 sabe do que eu tô falando, mas você não quer engravidar novamente. Então, não adote por essa razão. E a última razão, essa é muito séria, pela qual você não deve adotar uma criança, é porque você gostaria de dar um irmãozinho ou uma irmãzinha para o seu filho único. De repente você teve a primeira gestação e aí, sei lá, por qualquer aventura você não pôde engravidar novamente, teve uma endometriose, sei lá, teve que fazer uma, como é que chama? Esterectomia, e aí não pôde mais engravidar. Então, a única maneira de não deixar o seu pobre filhinho único sozinho é adotando uma criança. Gente, eu falei essas razões aí em um tom meio de sarcasmo, de brincadeira, mas a gente tá falando de algo que é muito sério. Quando um casal ou uma pessoa sozinha decide adotar uma criança, a primeira e única razão pela qual deve-se adotar um bebê, uma criança, um adolescente, é porque essa criança não pôde ter os pais biológicos. Quando a gente adota, então, pela criança, pelo adolescente, não para satisfazer uma vontade, uma necessidade minha, muito embora todas essas razões que eu coloquei antes, estava brincando, elas são plausíveis, louváveis, e sim, geram dor, e essa dor deve ser acolhida, isso não pode ser o mote da adoção. A adoção precisa ser um ato de entregar para essa criança algo e não esperar que ela entregue algo para a família. Não esperar que ela sirva o irmãozinho, que ela sirva essa mãe que não quis engravidar, seja por uma vaidade, ou a mãe que não pôde, sabe? A criança deve entrar simplesmente para receber, porque quando ela entra para entregar, para servir, fica pesado demais para ela, seja criança ou seja adolescente. E é aí que ela vai se rebelar mais para frente contra essa família adotiva. Eu não estou dizendo que ela sabe disso conscientemente, é tudo num profundo inconsciente. A alma dela entende que ela está ali para servir essa família e não para receber algo, não para receber uma dádiva, uma família que não, porventura ali, por qualquer razão, substitui aquela que não pôde cuidar dela. Então, quando, por exemplo, pais, como foi no meu caso, a minha mãe já era mãe, então ela não tinha desejo nenhum de se tornar mãe. Ela simplesmente me adotou porque minha mãe, eu já contei minha história em algum desses vídeos, se vocês quiserem ver. A minha mãe ia falecer, né? Estava extremamente doente, e minha mãe me entregou. Então, minha mãe, por mim, me adotou. E acima de tudo, antes de me adotar por mim, para cuidar de mim, ela me adotou para servir quem? Vamos ver se vocês adivinham.
a minha mãe biológica. A minha mãe me adotou num ato de compaixão e amor pela minha mãe biológica, para ela partir tranquila. Então, quando vocês, as mães adotivas, têm um relacionamento, primeiro, com a mãe biológica, não é um relacionamento que eu digo de novo, sempre tem que frisar isso aqui, de convivência, relacionamento íntimo, interno, de coração, de alma. E ela disse para si mesma lá dentro: por você que não pôde ficar com seu filho, que não pôde criar, eu vou cuidar muito bem dele e eu vou dar o melhor que eu puder ser. Aí, esse é o melhor mote que tem para adoção. Então, aqueles que assistem aqui o canal e que estão na fila, que estão desejando ter uma criança, um adolescente, um bebê, que querem formar a família pelo viés da adoção, vocês podem, a partir de agora, começar a virar essa chavinha, pensando nesses pais, primeiro, pensando nessa criança, depois, e só bem lá atrás, colocar a vontade de vocês aí para jogo, porque assim a adoção, o processo vai ser mais tranquilo, a relação de vocês vai ser mais harmônica, mais harmoniosa, vocês vão ter mais fluxo de amor aí circulando de um para o outro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem comigo para mais conteúdos como esse. Que tenham aí uma boa jornada, uma boa vida. Fiquem com Deus e até a próxima. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative aí o sininho para receber as notificações, compartilhe com quem você acha que possa gostar desse vídeo. Eu faço tudo de coração, é sobre a minha vida, é sobre os meus estudos. Até!